Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Obrigada, Rosa. A seguir. Amém? Amados, vamos estar orando aqui. Queria que você continuasse nesse mesmo espírito, crendo que o Senhor, Ele é a nossa cura, porque Ele é, amém? Crendo que para Deus nada é impossível. Quem veio aqui com essa fé nessa noite? Amém? Quem veio aqui para adorar o Senhor e para receber o que Ele tem para te entregar nessa noite? Então mantenha-se assim, nessa convicção, com essa chama acesa. Abra o teu coração. Eu peço a você que nessa noite você esteja atento. Abra os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. E que o teu coração esteja disponível para receber e para fazer a vontade de Deus. Amém? Então vamos abrir lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? Deixa eu abrir aqui. Todos acharam? Podemos? Amém. Então vamos lá. Versículo 1, capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Amados, é exatamente assim que funciona na minha vida e na sua vida também. Amém? O que Jesus passou não foi diferente do que a gente passa. Em circunstâncias diferentes, sim. Mas nós hoje vamos falar sobre a tentação que Jesus sofreu no deserto. Eu não sei quem aqui está passando por algum deserto, mas tem alguém aqui passando por um deserto? Tem algum deserto na tua vida aí passando nessa noite? Tem? Tem alguém aqui? Só eu, né? Então Deus vai falar comigo. Ô glória, que privilégio. É só comigo? Fala comigo, Deus, porque Deus, Ele vai falar.
Amém? Assim como Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, passou pelo deserto, e lá no deserto, como se já não bastasse a aflição do deserto, ele ainda foi tentado, nós também somos. Mas o Senhor, ele nos deu todo o exemplo, deixou todas as diretrizes para que nós possamos sair desse deserto vitoriosos. Glória a Deus. Amém? Você que crê, estende a sua mão aqui para frente. Vamos orar, interceder aqui, para que o Espírito Santo tenha liberdade de falar nesta noite ao meu coração, ao teu coração. Senhor Deus amado, Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti nesta noite, rendendo graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos na Tua casa, de podermos nos achegar a Ti, Senhor, te chamar de Pai, de podermos ouvir a Tua voz, meu Deus, e pedimos, fala conosco nessa hora, Senhor. Meu Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor vai retirando neste momento todos os obstáculos, Senhor, toda pedra de tropeço, tudo aquilo que possa impedir o Teu Filho de se ligar, de se conectar contigo nesta noite. Tira todo o cansaço, Senhor, tira toda a fadiga, vem renovando, Senhor, a mente, o entendimento do Teu Filho nesta noite, da Tua filha. Tenha liberdade entre nós, assuma, Senhor, entre nós o primeiro lugar nesta igreja, nesta noite, meu Deus, e ministra sobre nós o Teu propósito, Senhor, que nós venhamos a diminuir para que Tu cresça, Senhor, que não seja a pastora Andréia ministrar, Senhor, mas o Teu Espírito Santo a fluir através da minha vida e a ministrar sobre o Teu povo. É o que nós te pedimos nessa hora, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Pode tomar o seu assento, amém? Então, continuando aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos falar sobre essa passagem do Senhor no deserto, né? O que o Senhor passou, o que o Senhor enfrentou, e dessa passagem de Jesus no deserto, nós podemos tirar muitas lições. Hoje a gente vai falar sobre 3 lições específicas e também sobre 3, como eu posso dizer assim, seriam 3 requisitos, né? 3 coisas que são fundamentais para que a gente possa cumprir, né? Fazer, seguir cada lição que a gente consegue aprender com essa passagem de Jesus, tá? Então, se você quiser anotar, você que tem caneta, que trouxe aí uma folha, um papel, anote, é importante, porque essa passagem aqui, tem alguém aqui que nunca tinha ouvido falar dessa passagem? Tem alguém? Ninguém. É conhecida, né? Todo mundo fala muito sobre essa passagem. Jesus passando no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo ofereceu tudo para ele, né? E todo mundo ouve muito isso. Mas o que a gente guarda de fato dessa passagem? Como a gente vive o nosso dia a dia depois de conhecer essa mensagem, depois de entender um pouquinho do que Jesus passou e por que ele passou? A verdade é, amados, que tudo que acontece na vida do cristão, na vida daquele que crê em Deus, acontece com um propósito, amém? Então, se você é servo de Deus, se a sua vida está nas mãos de Deus, tudo que acontece na sua vida, creia que Deus está no controle. E se Ele está permitindo que aconteça, ou se Ele está fazendo acontecer, não importa. Existe um propósito, amém? E pode ter certeza de que esse propósito não é para te envergonhar, não é para que você seja derrotado, mas é um propósito que vai fazer com que você cresça, né? Jesus, ele passou no deserto, e a primeira lição que a gente tem para tirar dessa passagem de Jesus é: deserto com Deus é um lugar de crescimento e preparação, amém? Glória a Deus. Então, eu não sei qual é o deserto que você está atravessando. Certamente não é o mesmo que eu estou atravessando. Mas se você está atravessando um deserto, com Deus, creia
que esse deserto na sua vida é um lugar de crescimento e de preparação. Amém? Preparação para quê? Para que você tome posse daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Você quer alcançar, você tem pedido, você tem buscado, você tem jejuado. Jesus estava jejuando. Amém? Ele estava jejuando no deserto, literalmente. Mas ali ele estava sendo preparado. Ele não estava sozinho. Ele estava com Deus. Amém? Então creia, amado, você não está sozinho. Deus é contigo nesse deserto. Amém? E Ele vai te dar vitória. Mas para isso você tem que crer, você tem que perseverar, você tem que ir até o fim. Então existem coisas que a gente precisa fazer. Então a primeira lição que a gente tira aqui, dessa passagem de Jesus no deserto, é que o deserto com Deus é um lugar de crescimento e de preparação. Aí você pode perguntar, como assim, pastora? Como é que eu estou crescendo no deserto? Não tem nada florescendo ao meu redor. Parece que está tudo fechado, as portas estão todas emperradas. Como que eu estou sendo preparada? Eu me sinto destruída. Muitas vezes é assim que a gente se sente mesmo, isso é verdade. Por que vocês acham que o diabo foi tentar Jesus ali? Jesus, ele estava numa condição humana naquele momento. Jesus, ele veio a esse mundo, ele era Deus. Mas ele encarnou como homem. Naquele momento no deserto, Jesus, ele era um homem, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha todas as necessidades fisiológicas que nós temos. E o diabo sabia disso. Então o diabo foi tentá-lo na fraqueza dele. De repente você está atravessando um deserto, é uma questão financeira. E de repente aparece para você uma proposta que é totalmente contrária a todos os princípios bíblicos, até os seus princípios mesmo. Nós temos princípios, nós fomos criados, né, com alguma doutrina, com algumas referências, mas o mundo faz parecer que nós somos bobos, né, somos os otários, todo mundo faz, por que tem você fazer também? Mas a tua consciência, a tua educação, a tua fé não te permite fazer. Então, permaneça firmado em Deus. Creia, você não está sozinho. E aquele que é contigo te garante a vitória. Não perca o foco, não olhe para as circunstâncias, mas mantenha a sua fé firme naquele que te prometeu. A Bíblia tem, segundo os estudos aí, a Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Não é pouca coisa, não. E você conhece todas essas promessas? Tem certeza? De repente você até conhece, você só nunca anotou. Mas são muitas promessas. Deus, ele fez muitas promessas. Sabe por quê? Porque ele pensou em mim e em você nos mínimos detalhes. Até aquilo que você pensa que ele não está vendo, que ele não sabe, ele está no controle. Amém? Então, vamos lá. Então, durante esses 40 dias, né, Jesus, ele na verdade, ele estava sendo preparado para uma obra grandiosa. Era algo tremendo que aconteceria. Então, ele não passou ali por passar. Ele não foi por vontade própria, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Na sua Bíblia deve estar o Espírito com letra maiúscula, não é isso? Não foi o Espírito do homem que o levou, mas foi o Espírito de Deus. E muitas vezes, o deserto que a gente atravessa, nós somos conduzidos pelo próprio Espírito de Deus. Então você também precisa vigiar nesse sentido. Sabe, tem crente que dá muita glória para Satanás. Tudo é o diabo, isso é do diabo, essa situação é do diabo, é do diabo. Você é de quem, meu amado? Então por que tudo que acontece na tua vida de ruim você diz que é o diabo? Quem dirige a sua vida? Se é Jesus, então como é que você diz que essa situação é do diabo? Então cadê o teu Deus? Acaso o teu Deus é menor do que o diabo?
Acaso o diabo tem mais poder do que o Deus Todo-Poderoso? Então começa a partir de hoje a deixar essa frase de lado. Se está acontecendo, tem situações que são do diabo, é claro, a gente vai ter que orar, vai ter que buscar, vai ter que conhecer a palavra de Deus para identificar o que não é dele. Mas a coisa principal é entender que a minha vida está nas mãos de Deus. E eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus, amém? Eu não posso aceitar dizer que a minha vida, quem está regendo alguma situação é Satanás, se a minha vida não pertence a ele. Ele pode até tentar, amados. E ele tenta, viu? Ele tenta todos os dias, porque a palavra de Deus fala que o diabo ele está ao nosso derredor, buscando alguém que ele possa tragar, destruir. Essa é a função dele. Mas isso não significa que a minha vida esteja na mão dele. Amém? Isso não significa que eu tenha que aceitar ou atribuir a ele tudo que aconteça na minha vida. Ele pode ter a permissão de Deus para agir em alguns aspectos, mas quem tem o controle da minha vida é Deus. Amém? E no momento certo ele vai me livrar desse deserto. Glória a Deus. É assim que eu tenho que viver, é assim que eu tenho que crer. Tá? Então o que acontece? Jesus ali ele estava sendo preparado. Ao sair daquele deserto, Jesus, ele iria exercer o ministério dele de 3 anos. Não é pouca coisa. E ali ele estaria pregando o evangelho, logo em seguida ele iria sofrer uma morte de cruz, para que eu e você fôssemos perdoados dos nossos pecados e pudéssemos ter direito à vida eterna. Amém? Não era pouca coisa. Era muita coisa. Ao sair daquele deserto, Jesus ele iria dar início ao ministério dele. Eu não sei o que Deus tem preparado para a sua vida, mas o que Deus preparou foi algo grandioso, porque você é filho precioso de Deus. Jesus não foi sacrificado em vão. Não é uma coisinha qualquer. Então não troque a sua comunhão com Deus por nada desse mundo. Não vale a pena. Não importa o que o homem venha te oferecer no meio desse deserto que você está atravessando. O que Deus preparou é melhor, é maior. Então, Jesus, ele sairia dali e daria início ao ministério dele. E ali ele iria começar a realizar milagres, curas. E depois ele enfrentaria aquela morte de cruz, aonde ele levaria sobre ele todos os nossos pecados. Se ele não tivesse apto, se ele não tivesse preparado, hoje eu e você não estaríamos aqui. Ele não suportaria se ele cedesse às investidas de Satanás. Ele poderia, gente, ele poderia sim, porque, como eu disse, ele estava na condição humana ali. E o que Satanás estava oferecendo para ele era tudo que ele precisava. E ele podia resolver, ele podia fazer aquilo tudo que Satanás estava incitando, né? E aí aqui nós temos o primeiro requisito. Eu falei que nós temos 3 lições e 3 requisitos. Aí o primeiro requisito é o seguinte, para sair vitorioso do deserto, nós temos que ser dependentes de Deus. O primeiro requisito para a gente vencer com Deus é ser dependente de Deus. É crer que Ele pode todas as coisas. É crer que Ele vai fazer todas as coisas. Jesus, ele poderia ter resolvido aquela situação. Ele não poderia ter transformado aquelas pedras em pães? Claro que poderia. Até porque a pergunta que Satanás fez para ele foi o quê? Se tu és o filho de Deus, não foi essa a pergunta? Ele era. Qual o pecado em fazer aquilo ali? Pecado nenhum. Mas era esse o propósito? Essa é uma outra questão que a gente precisa estar ligado. Na nossa luta, na nossa caminhada, nós precisamos ter foco. E precisamos conhecer o Deus a quem servimos. Sabe, a gente não pode fazer as coisas por fazer. Nós vamos iniciar aí uma semana de jejum. Todos os meses nós temos o nosso jejum mensal, não é isso? Quem aqui acompanha o jejum com a gente aqui? São 7 dias de jejum. Vai do dia 1º ao dia 7. Se você ainda não fez, te convido a iniciar esse mês. Amém?
Qual é o propósito do jejum, amados? É que o homem venha diminuir, de verdade, né? Qual o propósito do jejum? É aguçar a minha sensibilidade à voz de Deus, é comunhão com Deus, matar a minha carne, deixar o meu querer, o meu ser, o meu agir de lado, para que Deus verdadeiramente venha reluzir para o mundo veja Deus em mim, eu tenho intimidade com Deus, eu entendo o que Deus está falando, eu esteja mais próxima de Deus. Então Jesus, ele estava ali porque ele precisava disso, ele tinha que ser um com o Pai de fato, ele tinha que diminuir totalmente, porque pela carne dele, pela condição humana, ele não suportaria nada do que ele veio para fazer. E você, servo de Deus, entenda uma coisa, na sua condição natural, na sua condição humana, você não tem como vencer o maligno nesse mundo. Você precisa fazer valer as armas espirituais que Deus disponibilizou para você. Nós estamos vivendo nesse mundo aqui, passageiro, mas nós não somos daqui. O nosso Deus, ele é santo. E ele diz, sede santo como eu sou santo. E sem santificação ninguém verá a Deus. Só que para ver Satanás e as obras de Satanás, você não precisa de santificação. Porque a palavra diz que no mundo jaz, maligno já está aí. Então as obras do diabo você vê naturalmente, sem nenhum esforço. Mas para ver Deus, para viver Deus, você precisa de santificação. Você precisa matar a sua carne. A diaconisa Alessandra estava orando aqui, e ela orou falando, né? O meu corpo não pertence a mim, o meu corpo é de Deus. Assim tem que ser a nossa vida. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo habitar, há necessidade de santificação. Porque o Espírito Santo não habita em templos imundos. A palavra de Deus diz claramente que não existe comunhão entre a luz e as trevas. E como é que a gente vai resolver essa situação se nós vivemos aqui nesse mundo? Precisamos nos santificar. Precisamos nos esforçar. Se Jesus precisou fazer, que dirá eu e você, amados? Imagina! Ah, mas eu já sou batizada nas águas, mas eu já vou para o culto quinta-feira, eu vou para a rede terça-feira, eu acompanho as lives. Não, mas eu não preciso não, isso aí já é demais. Como existe até algumas denominações que dizem que Jesus já jejuou por nós e a gente não precisa mais fazer, que Jesus já ralou os joelhos dele e a gente não precisa mais. Quem disse isso? Aonde está escrito isso? Quando o que Deus fala para a gente é o quê? Sem santificação ninguém verá a Deus. Então quem disse que você não tem que se esforçar? O reino de Deus é conquistado com esforços. Nós precisamos conquistar esse reino, é o reino de Deus, não é o reino natural. O reino natural nós já temos. E dele a palavra de Deus fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Eu fujo da aparência do mal quando eu me refugio debaixo das asas de Deus. Amém? Eu fujo da aparência do mal quando eu busco comunhão com Deus. Quando eu mortifico a minha carne e busco santidade. Porque a verdade é que todos nós somos pecadores. E todo dia a gente peca. E toda hora. E a gente tem todo dia que se arrepender. Para que a gente possa todo dia se achegar na presença de Deus. Amém? Então, esse deserto, na verdade, Jesus foi ali para ser preparado para uma obra grandiosa. Uma obra que daria para nós a salvação. Uma obra que traria para nós o direito de nos achegarmos a Ele. Porque depois de tudo isso, é que todas essas obras começaram a acontecer. Depois de tudo que Ele passou no deserto. E se Jesus precisou jejuar, você precisa também. Amém? Se Jesus precisou se separar, se retirar, porque ali naquele meio natural ele não conseguiria. Por que ele foi para o deserto?
E às vezes você quer fazer, e até diz que faz, e até faz, mas faz de qualquer jeito. Será que está certo? Será que Deus recebe? Será que você alcança seu objetivo? Você jejua onde? Você jejua ouvindo música secular, vendo televisão normalmente, conversando com todo mundo, numa roda de amigos? Como é que é esse jejum? Como é que acontece isso? Né? Você está jejuando ou você faz dieta? Você faz uma restrição de alimentos assim, fiquei até mais magro depois do jejum. Isso é natural, amado, isso é carnal. O seu foco era esse? Parabéns, você conseguiu. Mas se o seu foco for espiritual, analisa a sua situação. Você alcançou o objetivo? Você se sentiu mais próximo de Deus? Você entendeu o propósito de Deus na sua vida? Porque, uma coisa muito importante, uma pergunta que a gente precisa aprender a fazer, quando a gente está no deserto, não é perguntar por que eu estou nessa situação, mas qual é o objetivo para que eu esteja nessa situação. Amém? Qual é o propósito de Deus? Às vezes a minha dor, ela serve para me fortalecer, me fazer diminuir como ser humano, crescer como filha, como serva e abençoar muitas vidas. Amém? Às vezes esse é o propósito de Deus na minha dor, né? Às vezes a minha dor serve para tocar no meu irmão do lado, para converter o meu vizinho. Pô, mas eu precisava disso? Deus não tem o poder de ir lá e transformar, mas Ele usa quem Ele quer e como Ele quer. E não pense que você foi apenas um instrumento que tocou em alguém e transformou. Tenho certeza que durante esse processo você também foi transformado. Porque todo deserto, ele é um processo que nos traz transformação. Amém? Então, continuando aqui, vamos ver qual é a segunda lição aqui. A segunda lição é: se não tivermos intimidade com o Senhor e com a sua palavra, seremos facilmente enganados pelo inimigo. É isso aí. Amados, é muito importante que a gente entenda a necessidade de conhecer a Deus. Eu preciso conhecer o meu Deus. Sabe por quê? Satanás, ele conhece. Ele zomba. Ele já é um condenado. Ele perdeu tudo que ele tinha com Deus, mas ele conhece a palavra. E você, quanto você tem se lançado para conhecer a palavra de Deus? Quanto você tem buscado para entender o propósito de Deus na sua vida? Ou quanto você tem murmurado pelo que você está vivendo hoje? Quanto você tem reclamado? As suas orações já não são nem orações, são só murmurações. A gente precisa estar alerta para esses detalhes. Porque às vezes a gente está fazendo tudo, a gente está orando, está jejuando, sobe monte, faz campanha, participa de tudo, é fiel na igreja, é dizimista, é ofertante. Mas a gente não aceita passar por determinadas situações porque a gente não entende. Por que comigo? Que vergonha, fulano lá não é nem crente e conseguiu e eu não consegui. Por que isso está acontecendo comigo? Mas eu fiz tudo o que eu podia fazer. Aí a sua oração já virou uma murmuração. A murmuração, ela traz maldição para a sua vida, ela não traz bênção nenhuma. Então cuidado com a sua oração. Se você já orou, já colocou nas mãos de Deus, descansa. Descansa, porque Ele fará e é só Ele que pode fazer. Se você já fez tudo o que você podia, acredite. Só quem pode mudar essa situação é Deus. E Ele vai mudar. Mas é no tempo dEle, não é no seu. Reclamar não vai adiantar, vai piorar a sua situação. A murmuração, ela te afasta de Deus. A murmuração, ela não traz benefício para a sua vida. Então, como você tem orado? Como você tem se achegado a Deus? É como os fariseus? Porque eu oro tantas vezes por dia, eu jejuo tantas vezes no mês.
Olha, eu sou justo, eu faço, é assim que você tem se apresentado para Deus? Eu não mereço, porque fulano... Aí você fala, o fulano é assim, é todo errado, é todo torto. E você é perfeito? Tem certeza? A gente estava falando aqui, né, desde o início, Deus, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E o pastor Vitor, se eu não me engano, ele ministrou aqui também no início. Nos mínimos detalhes a gente tropeça, a gente cai, a gente falha. Não vamos perder o foco com detalhes mínimos, mas são os mínimos detalhes que fazem o cristão cair. Porque o cristão acha que ele já fez tudo, ele, né, tem a carteirinha de crente, está tudo garantido. Não está, não. Não está, não. A garantia de vitória é uma vida de santidade. E uma vida de santidade não significa que você não vai ter aflições. Ser santo, ser fiel, não significa que você não vai sofrer as aflições desse mundo. Mas significa que em tudo você vai sair vencedor. E nem sempre a vitória ela virá da maneira que você imagina. Não vai vir no desenho que você sonhou. Pode vir muito melhor. Amém? Pode vir diferente. Mas a vitória vai chegar com certeza. Amém? Então, se você não tiver o conhecimento da palavra, você pode ser facilmente enganado por Satanás. Porque, amados, olha a ousadia do diabo em tentar Jesus. Ele usou a palavra de Deus. Ele usou a necessidade. Ele usou o momento. Porque o diabo, gente, Satanás, ele é oportunista. E ele age nas oportunidades que ele tem. É por isso que os detalhes fazem diferença. Ele só precisa de uma oportunidade, ele não precisa de muita coisa para agir. E uma oportunidade que ele tenha, ele pode causar destruição. Se você não tiver o conhecimento da palavra, ele derruba com facilidade. Porque ele não vai tentar você, servo de Deus. Você que ora, você que jejua, você que busca. Ele não vai tentar você com uma coisa bizarra que está lá fora no mundo. Ele sabe que com você isso não vai rolar. Mas ele vai tentar você colocando dúvida sobre a tua fé, sobre o teu Deus, como ele fez com Jesus. Se você é de verdade o filho de Deus, ora, como assim? Ele sabia que ele era o filho de Deus. Ele sabia. Mas Jesus também sabia. E você, é filho de Deus? Sim? Amém, Alessandra, eu também sou. Mais alguém aqui é filho de Deus? Você tem que ter certeza, porque se você não tem, quando ele te perguntar, você vai falar o quê? É assim que ele faz. Não tenha medo de afirmar quem você é. Assuma o seu lugar de filho, assuma a sua posição de filho. Porque a dúvida já existe, mas é ele que coloca. Você tem que repreender essa dúvida. Como você pode ficar calado diante de uma pergunta dessa? Quem é o teu pai? Amém, você é filho de Deus, toma posse dessa verdade. Viva essa verdade. Profira essa verdade todo dia, com fé, com ousadia. Esfrega isso na cara de Satanás. Eu sou filho de Deus. Eu sou o herdeiro da promessa. Foi por mim que Jesus se entregou. Aquele sacrifício foi por mim. Eu vou vencer, porque a minha vitória ele conquistou naquela cruz. Amém? O deserto nos leva à tristeza, à aflição, à depressão, à dúvida, ao medo. E Satanás, ele é oportunista, ele entra em todos esses detalhes aí, para nos torturar, para nos fazer pensar que não vai dar certo, que não é para mim essa situação. Se fosse assim, Deus já teria mudado. Ele não mudou até agora porque não deve ser para mim. Vai ver que Deus tem outra coisa para mim. Amado, se você tem promessa de Deus, não abra mão da tua promessa. A tua família é projeto do Senhor, amém? A tua vida financeira está nas mãos de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que existe pertence a Ele. Você é herdeiro dEle. O nosso Deus é o médico dos médicos. Ele tem cura para você. Ele tem libertação, Ele tem transformação.
Não importam as circunstâncias que você esteja passando hoje. Deus tem vitória para você. Mas você precisa conhecer a Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer as promessas que Ele deixou para você. São para você. Você não conhece, mas o diabo conhece. E ele usa tudo isso para jogar na tua cara. Será que é para você mesmo? Tem certeza que é teu? Se você não conhecer, você vai ter dúvida. Então, amado, é muito importante que o servo conheça o seu Senhor. Um filho precisa conhecer o pai. O nosso Deus não é um pai desnaturado, Ele é um pai de amor, amém? Eu sei que muitas vezes nós temos relações com os pais carnais, são relações frias, né? Tem pai e filho que nem parece que são pai e filho, mas com o nosso Deus é diferente. Eu sei também que existem pessoas que têm dificuldade até de se relacionar com Deus por questões de dificuldade na relação com o próprio pai. Eu já ouvi até testemunho assim, nesse sentido, né? Mas entenda que com Deus é diferente. Ele te amou de uma tal forma que tudo que Ele criou foi pensando em você. Amém? Ele te amou de uma tal forma que quando Ele gerou você, Ele já tinha tudo pronto, só para te receber. Então, você não tem que ter medo de buscar, de tomar posse, de lutar por aquilo que você sonha. Você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa se consagrar. Você precisa se achegar a Deus. Porque se você não conhecer, você vai cair. E a queda, ela não vem por causa das dificuldades, não, viu? Na verdade, a queda, ela vem pelo que antecede os problemas. Ou seja, se antes de ir para o deserto, se antes de passar por tudo aquilo que Jesus passou, ele não tivesse o conhecimento da palavra, ele teria vencido? Sim ou não? Não, claro que não. Claro que não. Porque quem foi lá para insultá-lo, para afrontá-lo, tinha pleno conhecimento. Não é diferente com a gente não, amados. Você pode vir para a igreja, você pode jejuar, você pode subir monte, você pode fazer campanha, você pode fazer tudo, mas se você não buscar ter intimidade com Deus, se você não buscar conhecer a palavra, ler, conheça as sagradas escrituras, você precisa conhecer. Isso vai te levar à intimidade com Deus. Isso vai te levar à confiança. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem uma frase que Martinho Lutero disse, que ele falou assim, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem quem me guia. Amém? Quando eu conheço bem quem me guia, eu tenho confiança. Quando eu conheço bem quem me guia, eu não vacilo com as propostas que chegam por fora. Porque eu sei que quem me guia já tem tudo preparado para mim. Eu só preciso confiar. Então, a confiança, ela vem do conhecimento. Você confiaria em um estranho? Você confiaria a sua vida a um estranho? Uma pessoa que você acabou de conhecer ali fora, você entregaria a sua carteira, seu celular? Contaria a sua vida, levaria para sua casa? Então, se você conhece o teu Deus, você confia. Se você não conhece, você vacila. Se você conhecer só de ouvir falar, você vai vacilar do mesmo jeito, porque a minha intimidade com Deus é totalmente pessoal. Ela não alcança a sua vida. É isso aí. Intimidade com Deus é algo pessoal. Você tem que ter a tua e eu tenho a minha. Amém? Sabe aquela história? Eu oro por você e você ora por mim? Verdade. Mas eu vou continuar tendo intimidade com Deus, confiando em Deus. E se você não buscar ter essa confiança, essa intimidade, você vai continuar inseguro e Satanás vai continuar zombando da tua vida.
Ele vai continuar tripudiando em cima da sua dor. Porque existe crente desesperado. Porque ele não confia no Deus que ele serve. Existem situações que nos causam profunda dor, é verdade. Mas Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por que isso? Porque no mundo tereis aflições? Porque no mundo jaz o maligno. Porque você está no mundo, mesmo não sendo pertencente mais desse mundo. Você é cidadão do céu morando na terra. Mas você está no mundo tereis aflições. Satanás tem domínio nesse mundo. E o mundo abraça Satanás e gosta de tudo que acontece. E o mundo nos rejeita, o mundo nos reprova. E você quer ter comunhão com o mundo? A tua comunhão tem que ser com Deus. Esforça-te. Não vai ser no comodismo que você vai se chegar a Deus. O reino de Deus é conquistado à força. Então, se você acha que você já faz muito, faça mais. Não vacila, não se esqueça nem o momento que você é de Deus. Não tente se igualar com as coisas desse mundo. Não tente se enquadrar nas coisas desse mundo. Não tente ser aceito pelo mundo. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para viver o sobrenatural. E naturalmente você não viverá o sobrenatural. Amém? Quer viver o sobrenatural? Haja de uma forma sobrenatural. Amém? Saia da sua zona de conforto. Faça algo que vá além do natural. O seu Deus, Ele é espírito. Assim é o seu pai. Você conhece o seu pai? Tem intimidade com seu pai? Carnalmente você não terá. Amém? Você pode glorificar a Deus, viu? Tô achando que vocês estão meio assim, sei lá. Mas, gente, olha. Quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Foi como eu falei no início. Essa é uma passagem muito conhecida. Todo mundo conhece, mas Deus sempre tem algo a falar com a gente. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E se Ele quer falar com você assim, nessa noite, então receba. Não deixa escapar não, sabe? Mata o teu eu aí, receba para viver. E você vai viver experiências novas com Deus. Amém? Então, amados, o Martinho Lutero disse isso, né? Para dizer uma frase dessa, a pessoa tem que ter muita confiança, né? Eu não sei, eu não faço ideia dos caminhos por onde Deus está me conduzindo, mas eu conheço quem me guia, então isso me basta. Glória a Deus. Que seja assim na sua vida, na minha vida também, amém? Então, continuando aqui, deixa eu ver se eu pulei, gente. Eu nunca consigo falar nada do que eu coloco aqui. Então, amém. É uma coisa, é uma bênção. A terceira lição. Diante das tentações, devemos declarar em alto e bom som as promessas da Bíblia Sagrada para repreender a ação do inimigo. Amém? Foi o que eu acabei de falar com vocês aqui agora. Venham proferir a palavra de Deus com clareza. A sua posição de servo, de filho. Declare, não tenha medo, não tenha dúvida. Abra sua boca e profetize a palavra de Deus. Mas olha só, para você fazer isso, no meio do deserto, você declarar a palavra de Deus, você tem que conhecer. Não vai ter como declarar sem conhecer. Não é inventar não, gente, é conhecer. Sabe esse negócio aí de que não cai uma folha seca de um galho de uma árvore sem que Deus permita? Está escrito aonde mesmo? Aonde? Em algum livro por aí, tá assim, pastor? Em algum lugar, mas está na Bíblia? Mas tem um monte de crente que fala isso, tá, gente? Ó, não vou nem falar. Eu já ouvi cada pregação, gente, de coisa que nunca esteve escrita aqui na Bíblia. Cuidado, gente. Conheça a palavra.
Que preguiça é essa? Preguiça não é de Deus não, tá? Tenha bom ânimo. Busque a Deus. Busque conhecer a Deus de verdade. Em espírito e em verdade. É assim que Deus fala. Porque Deus é espírito e importa que o adore em espírito e em verdade. O que é adorar a Deus? É chegar aqui e louvar. Também. Mas o que é adorar a Deus? É fazer a vontade dele em todo o tempo, é conhecer a vontade dele. Adorar a Deus é buscar conhecer a vontade dele e colocar em prática, porque só conhecer também não adianta. Amém? Porque o diabo conhece. Conhece muito bem. E aí? Ele vive a palavra de Deus? Não, ele conhece e usa para nos afrontar. E eu conheço gente assim, tá? Eu conheço gente assim, gente que hoje está desviada e que conhece a Bíblia e que usa a palavra para afrontar. Por um tempo, essa pessoa fez isso comigo, muito tempo. Pegava versículos, passagens e mandava textos para mim, me ligava e ficava no telefone, mas isso, mas está escrito assim, gente, sério. E eu respirava fundo e estava lá, respondendo, falando. Graças a Deus isso acabou. Ai, porque é complicado, gente. É muito complicado. Uma pessoa que tem o conhecimento da letra, mas não tem a revelação do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que a palavra mata, mas o Espírito... Então eu preciso conhecer a Deus, adorar a Deus em espírito e em verdade. Então não leia por ler, nunca leia a Bíblia como um livro comum. Ela na sua vida não é um livro comum. Amém? Na sua vida, na minha vida, a Bíblia é a palavra de Deus. Na minha vida e na sua vida, a Bíblia é um testamento que Deus deixou para mim. O Novo e o Antigo Testamento é uma herança que eu recebi. A Bíblia é o manual de instrução do ser humano. E para você se conhecer mais, para você ter prosperidade nessa vida aqui, a prosperidade que eu me refiro é em todos os sentidos. Saúde, uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abençoada. Você precisa conhecer o propósito de Deus ao criar você. Amém? Você não veio ao mundo por vir. Você não é qualquer um. Então você precisa desse conhecimento. Ele está aqui. Deus, ele não vai, enquanto você dormir, Deus vai ficar colocando lá na tua mente, não, viu? Não vai. É verdade. Tem que eu vou orar para Deus revelar. Eu vou ali na irmãzinha que Deus revela. Gente, para com isso. A revelação está aqui, ó. Deus revela? Revela. Mas você tem a revelação disponível para você todos os dias. E hoje em dia não tem nem mais desculpa, porque quem disser que não tem Bíblia tem no celular, tem na internet. Se você tiver a curiosidade de conhecer o seu Deus, você vai buscar. Esforça-te que eu te ajudarei, assim diz o Senhor. Amém? Então Deus tem muito mais para você. Então, sabendo que, tem essas aí, 8.000 promessas do Senhor para a sua vida, o que você está esperando para comer essa palavra dia e noite? É muita coisa que Ele deixou para você e você está perdendo porque você não tem nem conhecimento. Como você vai tomar posse da sua herança se você nem sabe o que Deus deixou para você? Jesus sabia. Lá no deserto Ele sabia. Então, o problema da queda, o maior problema da queda não é o deserto em si, mas é como você entra nesse deserto. Se você entra nesse deserto totalmente despreparado, sem conhecimento nenhum, você está fadado a cair e não conseguir se levantar. Quantas pessoas, por causa de uma luta, de uma decepção na casa, na família, no trabalho, se desviam e não conseguem mais voltar? Ah, porque Deus permitiu isso e aquilo outro. Meu amado, você nem esperou para ver qual era o propósito de Deus com aquilo ali. Você nem perseverou, só não suportou a dor. Mas por mim e por você, Jesus suportou tudo. E se Ele suportou, você também pode suportar.
É por isso que ele fala, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está nele, ele está em você, como você diz todos os meses, quando você vem participar da Santa Ceia. Amém? Olha a importância da Santa Ceia. Então, se você está nele, ele está em você, tenha bom ânimo. Você é mais do que vencedor. Ele já venceu, e se ele habita em você, você também venceu. Amém? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo esse deserto passar. Tá? Então, aí deixa eu ver aqui. Lá em Salmos 119, no versículo 11, está escrito assim, ó. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Ou a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Tem várias versões, tá? O importante é entender o seguinte: a palavra do Senhor, ela tem que ficar gravada na tábua do seu coração, do meu coração. A palavra do Senhor, ela não é para ser ouvida por ouvir, não é para ser uma frase bonita proferida, não é para te emocionar, é para te dar vida. Amém? Para isso você precisa guardar essa palavra na tábua do teu coração. E isso significa comunhão, que é o terceiro requisito para que você saia vitorioso do deserto. Amém? Você precisa ter comunhão com Deus. E essa comunhão, ela faz toda a diferença. Essa comunhão te deixa fortalecido, essa comunhão te dá a certeza da vitória, essa comunhão te ajuda a não perder o foco mediante as circunstâncias. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa, como podemos ver lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Vamos abrir aí rapidinho, já estou terminando aqui. Ele não? Hebreus foi. Está lá. Então ela fala assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? É a palavra de Deus que vai fazer a diferença no momento que você estiver atravessando um deserto. É a palavra de Deus que vai fazer a diferença na sua vida, na sua saúde. A forma como você ora, ela é totalmente diferente quando você tem o conhecimento da palavra de Deus. Quando você aprende a orar usando a palavra de Deus, colocando diante de Deus o que Ele disse, o que Ele deixou para você. Sabe, não é aquela oração de desesperado que pede, ou aquela oração de convencido, de que acha que é merecedor, ou aquela oração de quem não tem o menor entendimento nem de quem é Deus, e se achega a Deus como quem coloca a faca no pescoço de alguém. O Senhor tem que fazer. Isso não existe, amado, isso não funciona. Tem que fazer, porque como uma pessoa falou para mim uma vez, eu estava com um problema de saúde, me preparando para uma cirurgia. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, você vai operar? Eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou. Fiquei me tratando por anos, me preparando para a cirurgia. E toda hora tinha um negócio diferente, não acontecia. Até que aquela pessoa chegou para mim e falou assim, eu não aceito isso. Como é que você, uma mulher de Deus, aceita um negócio desse? Eu sou fiel, eu sou dizimista e ofertante, Deus tem que me curar. Né? Que bom que a fé dela não era minha. Que bom que a minha comunhão com Deus não dependia da comunhão dela. Amém? Porque eu entendo o seguinte, amado, Deus cura, e a cura só vem dele, só Ele tem a cura. Agora, a forma como Ele vai curar, quem decide é Ele. Amém? Se Ele vai te curar através de um remédio, glória a Deus. Se vai te curar através de uma cirurgia, glória a Deus.
Se vai te curar num ato totalmente espiritual, glória a Deus. Mas a cura só vem dele, assim como a vida só vem dele. Amém? Então, não seja ignorante acerca desse assunto. Deus deu ao homem capacidade para evoluir. Nos deu sabedoria. Nós fomos criados seres inteligentes. Todos nós temos inteligência. E os médicos estudaram para conhecer o corpo humano. Mas eles não têm domínio sobre o corpo humano. Eles são limitados. Então, o sucesso na tua cirurgia depende de Deus. Amém? Ele vai preparar um médico porque você vai orar, ele vai botar uma equipe capacitada para cuidar de você, mas a cura vem de Deus. E eu fui curada. Amém? Eu fiquei 5 anos me tratando, 2 anos com hemorragia, e eu fui curada porque Deus permitiu a cura, porque senão eu não conseguiria nem ser operada. Porque para eu fazer a cirurgia eu precisava ser curada da anemia e da hemorragia. E para eu ser curada da anemia e da hemorragia, eu precisava ser operada. Então era uma coisa que dependia da outra. Quem me curou? Foi o meu Deus. Amém? Passei pela cirurgia e eis-me aqui, glória a Deus. Passei com alegria e muito grata a Deus. Então, amado, não fique achando que as coisas na sua vida têm que acontecer do seu jeito. Mas creia que Deus tem o controle e Ele tem a melhor solução para a sua vida. E Ele sabe por que Ele está agindo assim. Durante aquele processo, Deus me tratou por 5 anos, em várias questões. E a minha dependência a Deus foi total. Não tinha nada que eu pudesse fazer. Não tinha nada que os médicos pudessem fazer. Eu dependia de um momento onde tudo tivesse estabilizado e eu pudesse fazer a cirurgia, ou eu fosse curada no último momento. Foi como Deus quis. Amém? Então tenhamos em mente essa questão de que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas, e a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a situação. Quando você conhece a palavra de Deus e você ora, coloca diante dele aquilo que Ele colocou para você, quando você guarda no teu coração a palavra de Deus, ela vai trazer vida para você, ela vai trazer solução para o seu problema. Agora, quando você fica olhando para as circunstâncias e se lamentando pelo que você não tem, pelo que você não pode, pelo que Ele não fez ainda, pelo que você não alcançou, você está perdendo seu tempo, amado. Está deixando de adorar a Deus, está deixando de viver os milagres, está adiando a bênção de Deus na sua vida. Para de perder tempo com as coisinhas miúdas desse mundo. Tudo isso são distrações de Satanás, para que você perca o foco e você tropece e caia e fique no deserto. O deserto é lugar de crescimento quando você está com Deus. É lugar de preparação para que você tome posse da vitória que Ele já tem para a sua vida. Mas isso se você estiver com Deus. Amém? Então, não importa qual seja o deserto que você esteja atravessando, creia que Deus está contigo. Se você estiver atravessando esse deserto com Deus, se você crê que é assim, a vitória é certa. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Aplauda bem forte ao nosso Deus. Amém? Eu quero ler com você aqui, Mateus capítulo 4, no versículo 10, os versículos 10 e 11, para a gente estar finalizando. Olha o que acontece quando a gente crê, quando a gente vive e confirma que Deus é conosco. Está escrito assim, Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Mas isso aconteceu mediante a um posicionamento de fé, mediante a uma atitude, mediante a um agir, abrir a boca e profetizar a palavra. Glória a Deus.
Conheça a Deus, creia que Deus é contigo. Eu não conheço as suas lutas, mas Deus conhece. Eu queria saber se nessa noite tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que não entendeu ainda, não tinha entendido até então qual o propósito da sua vida, mas que hoje entendeu que Deus te criou, te gerou com um propósito, que Deus sonhou com você e que Deus tem algo a realizar na sua vida e pela sua vida também. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aqui que porventura um dia se afastou de Deus porque olhou para as circunstâncias, porque não conseguiu atravessar o deserto, porque se entristeceu com aquilo que viveu, mas hoje quer voltar para Deus? Hoje quer caminhar com Deus e vencer todos os obstáculos desse deserto? Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus, que quer se reconciliar? Não? Todos aqui estão firmes com Deus? Glória a Deus. Levanta a mão, você que está firme com Jesus, você que está caminhando com Cristo, você que crê que Ele é contigo, que está com você nesse deserto. Amém? Todo mundo? Tem certeza? Você vai voltar para casa hoje sem tomar posse dessa bênção? Você quer continuar caminhando sozinho nessa terra, sabendo que Satanás está nesse mundo, sabendo que ele conspira contra a sua vida, contra a sua felicidade? Não abra mão dessa oportunidade. Pode ser que você não tenha outra oportunidade como essa, de sair daqui como vencedor, como vencedora, de sair daqui de mãos dadas com o teu Senhor, de saber que você não vai mais caminhar sozinho nesse deserto e que quando tiver tudo muito difícil, creia, Ele carrega você nos braços e Ele te conduz à vitória. Não tenha vergonha, não olhe para o lado, não olhe para ninguém. Apenas abra o teu coração e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te guiar. Seja guiado pelo Espírito Santo e não pelo que rege esse mundo. Tem alguém que quer vir aqui à frente para a gente estar orando com você? Não? Amém? A palavra de Deus diz que nada é por força nem por violência. Amém? Mas que seja pelo poder de Deus, pelo Espírito de Deus, que você tenha uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Porque a gente não sabe, de verdade, se vai ter ou não uma nova oportunidade. Amém? Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. E vamos orar nesse momento. Abra sua boca e profetize bênçãos, a bênção de Deus sobre a sua vida. Repita comigo assim nessa noite: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu compreendi que eu preciso conhecer mais a Ti. Eu preciso me achegar mais a Ti. Eu preciso de Ti, Senhor, para vencer neste deserto. Senhor, meu Deus, segura pela minha mão e me conduza pelo Teu caminho, que é um caminho de salvação. Pelo Teu caminho, Senhor, que é um caminho de preparação, para que eu possa viver neste tempo as Tuas promessas, para que a minha vida possa, neste tempo, glorificar o Teu nome. Continue orando, permita-me orar pela tua vida, Senhor Deus amado, Deus bendito. É em nome de Jesus, Senhor, que nos achegamos a Ti nesta noite. Meu Pai, eu apresento a Ti a vida de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, meu Pai. Eles que saíram das suas casas, vieram do seu trabalho, meu Deus, vieram buscar a Tua presença, a Tua face.
Senhor, eu não conheço o deitar ou levantar dos teus filhos que aqui se encontram, mas Deus, tu sabes de todas as coisas. Então eu te peço, meu Pai, que nesta noite o Senhor tenha liberdade para agir aqui no nosso meio, Senhor, e toque em cada coração. Meu Deus, vai arrancando toda pedra de tropeço, Senhor, vai arrancando todo impedimento para o teu fluir sobre essas vidas. Meu Deus, que os teus filhos venham verdadeiramente se quebrantar diante de ti, que eles tenham, meu Pai, um coração voltado para a Tua palavra, que os ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz, Senhor, e um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te servir, a Te seguir. Meu Deus, que haja, meu Pai, no Teu povo sede de conhecer a Tua palavra, que haja fome, meu Deus, de conhecer a Tua palavra, que o Senhor seja o alimento, meu Pai, de cada um que aqui se encontra todos os dias, meu Pai, para que Satanás não tenha legalidade para agir no meio da Tua igreja. Repreenda, meu Pai, tudo aquilo que for contrário à Tua palavra. Arranca, meu Deus, todo medo, toda insegurança, tira o espírito de murmuração, meu Deus, do meio da Tua igreja. Meu Pai, coloca em nós, Senhor, um espírito de adorador, meu Pai, para que possamos Te adorar todos os dias, Senhor, Te adorar em espírito e em verdade, que nós tenhamos prazer na Tua lei, Senhor, e nela possamos meditar todos os dias, Senhor, das nossas vidas, que nós não venhamos olhar, Pai, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam firmados em Ti. Ensina-nos, Senhor, os Teus preceitos, meu Pai, que nós venhamos a diminuir para que Tu cresça, que o mundo venha ver em nós, Senhor, uma referência do verdadeiro servo do Deus Altíssimo, que nós possamos espelhar para o mundo, Senhor, o Jesus que habita em nós, meu Pai. É o que nós Te pedimos nesta noite, Deus amado e bendito, crendo, Senhor, que Tu já se faz presente no nosso meio, e já Te agradecemos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus, aleluia. Pode se sentar. Eu queria estar lendo com você lá em Mateus 4, versículo 1, é o comecinho, onde fala assim, a gente vê o seguinte, né? Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de ele ter jejuado, 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome. Então o tentador se chegou a ele, e aí ele foi lá para oferecer, para desafiar Jesus. Às vezes a pessoa fica tão preocupada em provar quem ela é, em debater com alguém que está te afrontando. Jesus não teve a menor preocupação em provar coisa alguma. A gente não precisa ter essa preocupação também, E aí Satanás continua afrontando, até que ele chega e fala assim, está escrito lá que Deus, ele vai dar ordem a seus anjos a teu respeito para te guardarem, para que você não tropece em pedra alguma. Se atira daí que eu quero ver se você é filho de Deus de verdade. Jesus estava se preparando para a maior oferta que a humanidade já teve. Jesus estava se preparando para se entregar por mim e por você. E agora nós estamos aqui no momento da oferta. Glória a Deus. Tenha alegria toda vez que chegar esse momento. Todos os momentos do culto são importantes, todos. Mas infelizmente muitos cristãos, eles acabam tropeçando quando chega esse momento, que se entristecem. Entenda, Deus não precisa do seu dinheiro para nada. Não precisa mesmo. Mas a obra do Senhor nessa terra conta com a tua fidelidade, conta com a tua generosidade, conta com a sua disposição em ofertar. Porque a obra do Senhor nessa terra, ela precisa de dinheiro. E Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele tem muito mais para você. Não se iluda em querer provar com palavras quem você é, debater, mas com gestos, com atitude, demonstre
para o mundo, quem é você? O amor que habita em você. Demonstre com atitudes. Imagina só, olha como Satanás confunde. Existem até igrejas aí, gente, que o dízimo é 5%, sabia? É oferta, é metade do preço, é sério. Está no estatuto da igreja, 5%. E tem igreja que não tem dízimo. Só que o dízimo é bíblico, tá? Não é invenção do homem, está na palavra. E se você desconsidera qualquer coisa que está na palavra, você desconsidera a palavra inteira. Quem deu autoridade a você para considerar só um pedacinho? Não existe isso. Quem disse? Como é que pode? Dízimo. Sabe o que significa essa palavra? 10ª parte, ela vem de 10. 10. Como que pode ser 5%? Isso é coisa de quem é mesquinho. Você quer mudar a palavra de Deus porque você quer dar só a metade? Então não dá nada, meu amado. Está fazendo errado. Está fazendo errado. Entendeu? Então a pessoa está vivendo de maneira toda errada e ainda acha que está agradando a Deus. Não está. Deus não precisa do seu dinheiro. Que fique bem claro isso. Porque existem debates para falar sobre isso. Você não precisa debater isso não, amado. Isso está muito claro. Deus não precisa do seu dinheiro. Pronto, acabou. Está resolvido. Mas a obra do Senhor precisa. E você hoje está aqui, nessa igreja linda, maravilhosa que eu amo. Glória a Deus, aleluia. Sentado nessa cadeira confortável, linda, moderna. Glória a Deus. Eu estou podendo falar no microfone, você está me ouvindo, você que está pela internet pode me acompanhar. Tudo isso graças à fidelidade minha, sua e de quem mais tem um coração disposto a fazer a vontade de Deus. Amém? Não se iluda. Não foi o governo que veio aqui e abriu essa porta, não é o governo que mantém essas portas abertas. E não é a oração que vai pagar a conta de luz. A oração não vai pagar a conta de água. Vamos parar de hipocrisia, né, gente? É sério isso. É um absurdo a maneira como as pessoas mudam quando chega o momento da oferta. Não tem necessidade disso. Ou você ama ou você não ama. Ou você tem ou você não tem. Você pode não ter hoje, mas Deus vai te dar amanhã, pode ter certeza. E se você tem um coração disposto a abençoar, a ofertar, Deus tem muito mais ainda para fazer. Sabe? Porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe que quanto mais você tiver, mais você vai dar, mais você vai fazer. E isso por reconhecimento e gratidão, não por obrigação. Amém? Quando Jesus ele fez tudo isso aqui, Ele fez porque Ele quis. Ele podia não ter ido para o deserto. Ele podia não ter se preparado. Ou Ele podia ter esfregado na cara do diabo. Você quer ver? Eu sou assim, eu tenho, eu faço. E faço até mais do que isso, se você quiser. Ele podia. Ele preferiu depender de Deus. Ele preferiu confiar e obedecer. Amém? Outra coisa, Ele nem se confundiu nem um pouquinho, mesmo com fome, cansado, com sede. Porque sabe quando foi que Jesus disse, que Deus disse, que Ele poderia se jogar que seria salvo? Nunca. Não está escrito isso. O que está escrito lá? Está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem. Para quê? Para que você não tropece em pedra alguma. Olha a diferença. Sabe, na hora do seu desespero, da fome, da sede, do cansaço, da dor, você acaba aceitando qualquer coisa que se fala, que parece que está ali, mas nem está. Cuidado. Então não confunda as situações. Aprenda que a oferta é um ato de amor, a oferta é um ato de reconhecimento, a oferta é um ato de gratidão. O dízimo é um ato de fidelidade. Não é nada de emocional, amém? E nem de obrigação. É de entendimento. Porque Deus é espírito, importa que o adore em espírito e em verdade. Não precisa de emoção, não precisa de blá blá blá. É só de entendimento e fazer com conhecimento do que você está fazendo. Somos seres racionais, amém? E Deus quer de nós essa racionalidade. Então se coloca de pé,
Você que tem aí a sua oferta apresente para Deus, levante para o alto seu dízimo, amém? Vamos ofertar com alegria. Você que não tem nada, se coloque de pé também. Com alegria, coloque a mão sobre o seu coração. Amém? Você não tem hoje, mas você ainda assim é filho do Deus, do dono do ouro e da prata. Amém? E Deus tem para você. Você não tem, mas Ele tem para te entregar. Amém? Vamos estar orando então? Apresenta para Deus e repete comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, com fé, amados, aprenda a profetizar, abra sua boca com fé. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento a minha oferta de amor, a minha fidelidade, o meu dízimo. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha abrir as janelas dos céus, que o Senhor repreenda o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, Senhor. E que o Senhor multiplique 100 vezes mais, para que eu possa fazer muito mais pelo Teu reino nesta terra. Obrigada, Deus. Continue orando em espírito, que eu vou orar pela sua vida. Senhor Deus amado, Deus bendito, eis aqui, Senhor, o dízimo dos teus filhos que são fiéis, meu Pai, a oferta, Senhor, daqueles que com gratidão, Senhor, se apresentam aqui nesse momento. Meu Pai, receba cada oferta, cada dízimo que são apresentados a Ti neste momento. Meu Pai, que Tu venhas repreender tudo aquilo que tem sido pedra de tropeço na vida dos Teus filhos, as portas que se encontram fechadas, meu Deus, que Tu venhas abrir, Senhor, na vida daqueles que nada têm para oferecer, que Tu venhas, meu Pai, trazer a existência, meu Deus, que o Senhor abra portas de emprego, Senhor, resolva causas na justiça, Pai, pois Tu és o dono do ouro e da prata, e tudo que existe é Teu, Senhor, vem de Ti e é para Ti, e é com alegria, Senhor, com gratidão, que nós apresentamos ao Senhor nesta noite. Receba, meu Pai, e multiplique para louvor e glória do Teu santo nome, amém. Graças a Deus. Venha com alegria e deposite seu dízimo, a sua oferta. Venha adorando ao Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Você pode adorar ao Senhor? Louve. Distante de Ti, Senhor, com palmas, vai. Não posso, não vale. Vamos declarar isso ao Senhor, não vale a pena existir. Diga, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu preciso de Ti. Preciso de Ti. Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, aí a gente respeita, né? Porque eu vou ministrar, mas eu não vou cantar, que eu não sou boba nem nada, né? Então, cada um no seu quadrado. Então, a gente hoje tem aqui aniversariante, a Ana Paula, amém? Vamos estar orando pela vida dela. O Léo, que fez aniversário sábado, você também, vem aqui, tá me olhando porque é para vir. A Alessandra e o presbítero